Olá! Que bom que estamos juntos aqui. Hoje, a gente vai conversar sobre algo que pode realmente transformar a nossa caminhada. A força que vem de ter raízes profundas. No mundo que vive na correria, que nos empurra para o que é superficial, o convite aqui é para a gente parar um pouco e olhar para a nossa base, para aquilo que de verdade nos sustenta. Sabe, a Bíblia é cheia de imagens fortes, né? E o nosso ponto de partida é uma dessas, lá da carta aos Colossenses. Estejam arraigados e edificados nele. Pensa só por um instante, numa árvore gigante, com aquelas raízes que vão fundo, buscando firmeza, buscando vida. Pois é, essa é a imagem de uma vida firme, madura em Cristo. Então, qual vai ser o nosso percurso hoje? Primeiro, a gente vai entender esse chamado para ter raízes. Depois, vamos encarar o desafio da superficialidade que está por toda parte. Aí, vamos descobrir qual é a nossa âncora, quais são os nutrientes que nos alimentam e, por fim, claro, os frutos que nascem de uma vida assim, bem enraizada. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que significa esse chamado para ter raízes? E mais, por que isso é tão importante, tão crucial, justamente hoje, nesse mundo que não para um segundo? E aqui, olha, aqui está o coração da coisa. Como é que a gente cultiva raízes profundas quando tudo ao redor parece gritar para a gente ficar só na superfície? No que é rápido, no que é fácil? Essa é a grande questão. E a resposta começa quando a gente entende o obstáculo. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte. O desafio da superficialidade. É aqui que a gente precisa entender essa cultura do agora, do pra já, que domina os nossos dias. E quando a gente coloca lado a lado, nossa, o contraste é gritante. De um lado, o mundo valoriza a velocidade, a novidade, o que é imediato. Do outro, os pilares da fé são a paciência, a constância, o foco na eternidade. Percebe? São direções completamente opostas. É como o sábio de Eclesiastes nos lembra, né? Tendências, modas, filosofias, tudo isso vem e vai. É como uma onda, mas a palavra do nosso Deus, essa permanece para sempre. É a nossa rocha. Ok, se o mundo é esse mar agitado de superficialidade, como a gente faz para não ser levado? A gente precisa de uma âncora. E essa âncora, essa segurança, a gente encontra em um lugar que nunca falha, a palavra de Deus. E é muito importante a gente ter isso claro. A Bíblia não é só um livro de bons conselhos, sabe? Não é uma opção, é uma necessidade. É a nossa fonte de verdade, é a bússola que aponta o caminho e o pão que alimenta a nossa alma, dia após dia. Para a gente ter uma ideia do poder que a palavra tem, a história de Ruth Graham é impressionante. Ela sofreu uma concussão grave e, depois disso, percebeu algo devastador. O alicerce da vida dela, as escrituras que ela tanto amava, simplesmente sumiram da memória. Ela não conseguia lembrar um versículo sequer. Imagina só o desespero, a sensação de perder a sua base espiritual. Foi avassalador, mas aí, no meio da recuperação, o incrível aconteceu. As primeiríssimas memórias que começaram a voltar não eram de pessoas, nem de lugares. Foram os versículos que ela tinha decorado lá na infância. Isso nos mostra uma coisa muito profunda. A palavra de Deus se ancora na nossa essência, mais fundo do que qualquer outra memória que a gente possa ter. Certo. Então, ter a semente da palavra é o começo de tudo. Mas e aí? Como ela cresce? Bom, como toda semente, ela precisa de nutrientes. E a boa notícia é que Deus, na sua graça, nos dá tudo o que a gente precisa para que as nossas raízes fiquem cada vez mais fortes. Vamos olhar para 4 nutrientes que são essenciais. Primeiro, o Espírito Santo, nosso guia, que faz a palavra ter vida em nós. Segundo, a oração, que é a nossa linha direta com o Pai. Terceiro, a comunhão, porque ninguém foi feito para caminhar sozinho. E por último, o serviço, que nos conecta com o propósito de Deus para a nossa vida. E essa ideia da comunhão, gente, é vital. Pensa numa fogueira. Se a gente pega uma brasa e tira ela do meio do fogo, o que acontece? Sozinha, longe do calor das outras, ela apaga. O calor do grupo é o que nos mantém acesos. E quando uma árvore está assim, bem nutrida, com raízes fortes, o que acontece? Ela dá frutos. Chegamos na parte da colheita, nos resultados que todo mundo consegue ver, mas que nascem de uma base que ninguém vê. O primeiro fruto, e talvez o mais claro de todos, é a estabilidade. E atenção, isso não quer dizer que não vamos ter problemas, de jeito nenhum. Significa ter a capacidade de ficar de pé, de aguentar firme quando as tempestades da vida, que vêm para todo mundo, tentam nos derrubar. A natureza ensina isso para a gente de um jeito brilhante. Lá nos Montes Apalaches, as árvores são castigadas por ventos fortíssimos. E qual o resultado?
A madeira dela se torna a mais dura, a mais resistente. A adversidade gera força. Com a gente é a mesma coisa. A gente vê isso na Bíblia, no exemplo de Simeão e Ana. A vida deles foi um testemunho de paciência, de perseverança. E porque eles mantiveram as raízes firmes na promessa de Deus, tiveram uma recompensa incomparável: o privilégio de reconhecer e segurar o Salvador nos braços. E no fim, essa é a promessa que vale para todos nós. Uma vida enraizada na palavra, nutrida por Deus, se torna uma vida plena. Ela transborda uma esperança e uma satisfação que o mundo simplesmente não pode oferecer e que nenhuma circunstância pode tirar. E assim, a reflexão final se torna pessoal. A pergunta volta para dentro. Como estão as nossas raízes? A gente está se aprofundando no solo fértil da palavra ou estamos vivendo na superfície, vulneráveis a qualquer vento, a qualquer tempestade que o mundo joga na nossa direção? Espero que essa reflexão tenha fortalecido a nossa fé. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprofundando em temas como este, fique o convite para seguir o canal 50 no YouTube. Que nosso bom Deus abençoe a todos e nos ajude, dia após dia, a fincar nossas raízes cada vez mais fundo em Cristo Jesus.